Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Professor Pedro Dalari, qual o estrago causado pela pandemia de coronavírus no mundo do trabalho? O impacto da pandemia da Covid-19 no mundo do trabalho é muito grande, segundo alerta com muitos dados a Organização Internacional do Trabalho, dando então ensejo à comprovação daquilo que já vem se constatando cotidianamente. A Organização Internacional do Trabalho, ou OIT, sigla pela qual é mais conhecida, foi criada em 1919 para funcionar no âmbito da Sociedade das Nações, no grande acordo do Tratado de Versalhes, que organizou o mundo na sequência da Primeira Guerra Mundial. A OIT foi criada para disseminar as regras de proteção aos trabalhadores que já vinham sendo adotadas em alguns países, mas que não tinham ainda um alcance global. Em 1946, a OIT se tornou uma organização autônoma, embora integrada no sistema da Organização das Nações Unidas. A OIT é muito conhecida pelas convenções, as convenções da OIT, que são tratados internacionais, leis internacionais, que estabelecem justamente padrões mínimos de proteção aos trabalhadores e que são incorporadas aos direitos nacionais, ao direito de cada país. No âmbito da crise da Covid-19, a OIT vem monitorando o impacto da pandemia no mundo do trabalho. E os dados levantados são muito impressionantes. Como esse impacto se traduz nos números registrados até aqui? 93% dos trabalhadores, segundo a OIT, vivem em países que tiveram fechamento de postos de trabalho. O maior nível de restrição ao trabalho se dá nas Américas, em particular na América Latina. No primeiro trimestre de 2020, o corte de horas trabalhadas, seja por demissão de trabalhadores ou pela redução de jornada, correspondeu ao equivalente a 155 milhões de empregos de tempo integral. A previsão para o segundo trimestre, a OIT ainda está divulgando os dados, era de 400 milhões de empregos de tempo integral, um corte de horas equivalente a este volume, o que significa quase 2 vezes a população inteira do Brasil, para se ter uma ideia da expressão desse número. Há vários fatores que levam a essa redução das horas de trabalho: desemprego, a inatividade pela falta de novos empregos, a redução de jornada e, segundo o alerta OIT, especial atenção deve ser dada a alguns grupos mais vulneráveis, em especial as mulheres, não só pela perda das fontes de trabalho, mas porque 70% dos empregos no setor de saúde e de assistência social são ocupados por mulheres, que se tornam, assim, vítimas preferenciais da Covid-19. Mas a OIT chama atenção também para a situação dos jovens, que tem uma redução da perspectiva de emprego, dos trabalhadores mais velhos, que ficam sem oportunidade de recolocação, dos refugiados imigrantes, dos trabalhadores da economia informal e dos microempreendedores. São todos setores que vêm sendo especialmente atingidos pela crise no mundo do trabalho. Assim, a decisão recente da União Europeia, que fixou um plano de utilizar 750 bilhões de euros para a recuperação das economias daquele continente, com especial atenção ao combate ao desemprego, é um exemplo que deve ser seguido no mundo inteiro para que se reverta esse terrível impacto que a Covid-19 vem tendo no mundo do trabalho. Eu, Paulo Capuzzo, falei com o professor Pedro Dalari para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Ética e política.
por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou ser um paradoxo no Brasil o atendimento educacional nas universidades federais a, abre aspas, gente que poderia pagar os seus custos está recebendo o ensino de graça, posteriormente não devolvendo nada para o país, fecha aspas. Qual a sua análise dessa fala? O vice-presidente está errado. O trabalho que as universidades federais fazem é notável para o bem do Brasil. Em primeiro lugar, elas fazem pesquisa. Essa pesquisa traz grandes ganhos para a nossa sociedade. Basta ver, por exemplo, nós tivemos uma cientista, Joanna Dobereiner, de origem tcheca, mas que a gente considera brasileira, porque viveu a maior parte da vida adulta dela no Brasil. Ela descobriu como incorporar nitrogênio no solo. Imagina, isso na época que eu soube disso, começo do ano 2000 e pouco, isso tinha economizado mais de $1 bilhão ao Brasil. Se vocês tiverem ideia, $1 bilhão cobre o orçamento de um monte de universidades federais. E de lá para cá foi muito mais dinheiro. Então, uma forma natural, sem custo nenhum, sem a gente ter que importar matéria-prima do estrangeiro, etc. Então, temos a pesquisa, eu dizia. Temos que é mais forte nas universidades públicas e muito pouco existente nas universidades com fins lucrativos. Temos também a formação de pessoas, formação de professores, sim, mas formação de profissionais de todas as áreas. Quer dizer, não há engenheiro no Brasil que não tenha sido formado numa universidade. E são formados onde? Em instituições de ensino superior, das quais uma boa parte são federais. Melhores instituições públicas, as melhores instituições de ensino superior são públicas, e elas que formam o que temos de melhor de médicos, de engenheiros, de advogados. Claro que há outras instituições privadas que também fazem um trabalho muito bom, mas esse trabalho é grande. Então os quadros que nós temos para tocar em economia e sociedade brasileira, os diplomados, eles vêm em boa parte dessas instituições que o vice-presidente da República criticou, condenou e que basicamente o que posso dizer é que ele ignora, não sabe do que se trata. E quanto à questão da cobrança de mensalidade? Volta e meia se diz que deveria ser pago o ensino superior para quem tem dinheiro. Em tese, isso até pode ser, mas eu já examinei esse assunto a fundo, não desse jeito impressionista de quem olha, ouve o galo cantar, não sabe onde e vai falando. Tem vários problemas. Primeiro problema, você tem que aferir se o aluno pode ou não pagar. Isso não é tão simples, exige uma burocracia. Exige verificar uma declaração de renda e você tem que saber se é do pai dele ou se é dele. Quando que eu sei que a pessoa está sendo financiada pelo pai? Quando eu sei que ela está sendo financiada por ela própria? Não é a idade, não é a origem social que diz se a pessoa tem uma vida independente ou se ela é ainda cuidado pelo pai. Pode ter 30 anos e morar com os pais, ter 20 anos e ser independente. Segunda coisa, os cursos mais caros podem ser cursos de que o Brasil precisa. E pode ser que se a gente começar a cobrar certos cursos baratos, simplesmente não haja mais alunos para eles. Quer dizer, a gente vai ministrá-los à toa? Vai fazer o quê? Outra questão, para mim, é principal. O ensino superior, a educação em geral, traz tanto retorno positivo, mas tanto retorno positivo, que a melhor coisa é que seja financiada pela sociedade mediante um imposto de renda. Eu acho que o correto é toda pessoa, quer ela estude no ensino superior, tenha filhos estudando no ensino superior ou não, ela paga imposto de renda. Se ela estudar, se beneficiar disso, melhor para ela. Se ela não se beneficiar disso, melhor para a sociedade. Mas todos pagam e aí nós garantimos uma melhora da qualidade do brasileiro. Porque realmente o ensino superior é a adrenalina injetada na veia, ele faz um aprimoramento muito grande. Agora, que nós temos que discutir currículos, temos que discutir a responsabilidade social, isso sim, mas isso é outro assunto que o vice-presidente nem tocou e do qual, pelo visto, ele não tem um grande conhecimento. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, como está o desempenho do setor imobiliário nessa pandemia? Quando a gente olha o setor imobiliário de imóveis residenciais, o desempenho dele tem sido muito positivo em relação às expectativas que se tinha lá no começo da pandemia. Lá em março, abril,
ainda estava muito incerto todo o efeito da pandemia sobre a economia como um todo. Esse aumento da incerteza acaba afetando muito essa parte de consumo de bens duráveis por parte das famílias, de investimento por parte das empresas. E a gente sabia que a economia seria muito impactada também. Já vinha uma recessão, e uma recessão muito aguda para frente. Então, nesses momentos, as famílias tendem a manter o consumo daqueles bens que são mais essenciais, como alimentação, serviços de saúde, moradia, transporte. Mas esses bens que são mais essenciais são aqueles que as famílias tendem a manter o consumo num período de recessão, num período de incerteza. E aqueles bens que são bens duráveis, como geladeiras, automóveis, todos aqueles computadores, material de escritório de uma forma geral, todos os itens que se usa na cozinha, isso a pessoa ela consegue postergar o consumo. No momento de incerteza, as famílias tendem a segurar o consumo e acaba sendo afetado mais esses bens duráveis. E o imóvel, que é o único item considerado como investimento por parte das famílias, também, no momento de incerteza, onde as famílias têm que fazer o endividamento para comprar um imóvel, se comprometer por vários anos, muitas vezes décadas, essa decisão acaba geralmente sendo tomada no momento de menos incerteza no ambiente econômico. Mas, a partir principalmente de maio, as vendas começaram a reagir de uma forma até surpreendente, onde várias incorporadoras têm um desempenho, se a gente for pegar agora, o acumulado de 2020, melhor do que o de 2019. E o que explica então esse desempenho? Acho que a gente pode pensar em pelo menos 2 elementos principais para entender esse desempenho de vendas. E aí tem seguido também os lançamentos. No primeiro momento teve o congelamento quase que dos lançamentos, mas depois, com essa melhora, afetou a expectativa de empresário, das incorporadoras, e aí começou a ocorrer novamente os lançamentos. Então, a gente tem, por um lado, a renda das famílias, a empregabilidade e a renda. Essas condições do mercado de trabalho acabam sendo fundamentais. E o preço do imóvel associado à taxa de juros, né? O preço em si e a taxa de juros também. Porque se a gente for pensar a taxa de juros, ela está diretamente associada ao preço do imóvel, porque as pessoas quase sempre compram uma parte parcelada. Então, uma taxa de juros menor acaba afetando diretamente o preço do imóvel. E também, né, dado a renda das pessoas, quando a taxa de juros reduz, a pessoa vai estar comprometendo uma parcela menor da renda. Então, tem mais famílias que conseguem fazer o financiamento e comprar um imóvel. Aumenta a base de potenciais compradores. Então, essa taxa de juros historicamente baixa, que tem afetado também os juros do mercado imobiliário, tem sido fundamental para entender esse dinamismo do setor de construção civil. E nesse caso que a gente está falando de imóveis residenciais. Então acaba sendo muito importante. Por outro lado, o mercado de trabalho não está bom, muita gente se tornou desempregada e isso afeta principalmente os imóveis de baixo padrão, dessas famílias menos favorecidas, mas isso depende muito dos programas do governo. No caso, Minha Casa Minha Vida. E os imóveis, os demais, de médio ou alto padrão, acaba tendo efeito muito importante, claro, do mercado de trabalho também, mas acaba sendo um pouco menos afetado para essas famílias de classe média, média alta, e o próprio preço do imóvel, né, que ele tá baixo. Pela recessão que a gente passou em 2014, 2015, 2016, a economia estava recuperando lentamente, não estava afetando o preço do imóvel, então o preço do imóvel caiu de 2014 para cá em termos reais, o juros está baixo e as pessoas estão ficando mais tempo em casa. Então, por estar ficando mais tempo em casa, trabalhando e saindo menos para lazer, elas estão sentindo essa necessidade de reformar o local, de mudar para um local maior, de ampliar, né, o espaço que mora. Então tudo isso tem afetado positivamente a demanda por imóveis residenciais. Eu acho que a questão dos juros, o preço do imóvel e esse ambiente de pandemia que tem feito as pessoas ficarem mais tempo em casa são essenciais para entender esse dinamismo que não era esperado no começo da pandemia. O professor Luciano Nakabashi, da FEUSP Ribeirão, conversou com Gabriel Soares para a Rádio USP. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman. Nas 2 últimas semanas, o senhor falou sobre a curadoria. E aqui no Brasil, quem participou da gênese da curadoria? Leila e ouvintes da Rádio USP.
A curadoria extrapolou o território da arte. Já há algum tempo, como exploramos anteriormente nas colunas passadas. Gostaria de enfatizar a sua gênese, não só como já fizemos em relação à Europa, mas aqui no Brasil. Porque aqui também fomos pioneiros, de uma forma bastante singular e centrada, eu diria, numa personalidade que foi Walter Zanini, primeiro diretor do Museu de Arte Contemporânea da USP e curador da Bienal durante 2 de suas edições no início da década de 1980. Zanini foi o primeiro a se autodeclarar um curador. Com uma sólida formação europeia e um dos primeiros doutores em arte do Brasil, Zanini entendeu que a arte contemporânea exigia novas formas de atuação, multiformes. Ele mesmo foi um curador, como também docente, editor e um pouco de artista, uma vez que se apropriou de estratégias de artistas contemporâneos para ser não só diretor de um museu, mas também curador de uma Bienal internacional como a nossa Bienal de São Paulo. E além de Zanini, tem outro curador que gostaria de destacar? Mas não vamos ser paulistocêntricos. Zanini certamente é fundamental, mas um contraponto no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte é Frederico Moraes, que atuou nessas 2 cidades, seja associado a um museu como o Museu de Arte Moderna, com o evento que acontecia nos finais de semana, Domingos de Criação, envolvendo não só adultos, mas famílias, não é? E não necessariamente sendo um evento de artistas, mas de criação mesmo, e uma série de performances e ações na cidade, em Belo Horizonte, com o evento do Corpo à Terra, na década de 70. Então são 2 práticas bastante importantes no Brasil, porque elas dão início a esse pensamento da curadoria e esse modo de fazer uma gestão, né? De fazer uma mediação de um sistema que deixou de ser das belas artes para ser uma complexidade. Ambos procuraram expandir as práticas institucionais e as práticas de intervenção urbana. Nesse sentido, Zanini mais institucionalizado, ligado a importantes universidades, né? E também ao Museu de Arte Contemporânea da USP e a própria Bienal de São Paulo, e Frederico atuando no campo expandido da arte, procurando fazer com que a arte deixasse os seus espaços protegidos. O estudo da gênese da curadoria é fascinante, porque deixa evidente que se trata de um fenômeno mundial. Acontece principalmente nos grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, Los Angeles, na Europa, em Paris, em Berlim, em Londres, enfim, Tóquio, e assim sendo algo que acontece no mesmo espaço-tempo, com diferentes e originais contribuições, nesse caso como exploramos com Frederico Moraes e Walter Zanini. O professor Martin Grossman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Médicos precisam se atualizar, trocar ideias, principalmente hoje, em que tecnologias e tratamentos se renovam a cada dia. Professor Eduardo, como os médicos discutem seus casos profissionais nesse período de pandemia? Olá, e assim estamos chegando em setembro, quase 6 meses de isolamento no Brasil, praticamente 2020, o ano em que teríamos algo a comemorar em relação ao avanço das tecnologias para a prevenção dos problemas visuais, usando o acrônimo do 2020 como número de excelente visão, e estamos em pleno isolamento. Nesse período, muitas das interações, das discussões, das aulas, palestras, passaram a ser online, webinars, Google Meet, entre outros, fazendo com que o movimento dos eventos científicos caísse em mais de 70%. Médicos, sem dúvida, precisam interagir, precisam trocar ideias, debater, discutir os casos que estão chegando,
E mais ainda, agora com esse fator novo, muitos dos médicos que estão hoje em prática nunca tiveram como experiência médica, experiência profissional, a necessidade de enfrentar uma epidemia, de enfrentar uma quarentena e assim mais e mais fatores como o aumento das exigências em relação à asepsia e outros aspectos relacionados à vulnerabilidade se fazem necessários. É, sem dúvida, um grande período de aprendizado, um grande período de necessária troca de experiências. E as alternativas forçosamente vão se colocando. E um grande evento médico-científico é possível nesse cenário? É possível que outras áreas e outros países tenham aceitado o desafio. Aqui no Brasil, o Congresso Brasileiro de Oftalmologia, que está programado para acontecer na sua 64ª versão, vai acontecer. Ele seria, idealmente, uma grande celebração a ser feita em Campinas, São Paulo, comemoraria o centenário do Instituto Penido Bonier, 50 anos da fundação da oftalmologia da Unicamp. Porém, adaptações precisaram ser feitas para atender às exigências da pandemia. E assim, um evento que já apresenta algumas atividades que vem acontecendo online vai se concentrar, como tradicionalmente ocorre, no feriado do 7 de setembro, totalmente online. As pessoas vão entrar nas salas, assistir às palestras, interagir com os convidados e ouvir debates e discussões e formular perguntas sem precisar sair de casa, sem precisar estar longe ou silenciar os seus celulares e aparelhos eletrônicos. Na verdade, essas serão as ferramentas de interação esse ano. Desafio esse que foi aceito e coordenado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, nas pessoas dos professores da Escola Paulista de Medicina, Wallace Chamon, Sérgio Teixeira, que envolveram uma grande equipe e já contam, nesse período preparatório, com mais de 4.000 inscrições de diferentes partes do mundo. Mais de 500 aulas já foram gravadas e revisadas e tudo quase pronto, para que a partir de São Paulo, um sinal de streaming permita então que as pessoas interajam, procurem as suas áreas de afinidade e façam a sua atualização médica, o seu debate, a sua discussão, reencontre colegas sem precisar interagir pessoalmente. Um grande desafio, sem dúvida, frio na barriga, o momento está chegando, mas essa é a realidade que se impõe. Até lá, na volta eu conto. Muito obrigado. Ouvimos o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Um artigo publicado na semana passada na revista Nature mostrou que as mulheres são mais resistentes ao novo coronavírus, mas por que isso acontece ainda não se sabe ao certo. Na coluna de hoje, a professora Maiana Zates fala sobre alguns resultados parciais de uma pesquisa em desenvolvimento no Centro de Estudos sobre o Genoma Humano e Células-Tronco da USP. Para tentar entender como a genética interfere na variabilidade clínica da Covid-19, nós resolvemos utilizar uma estratégia diferente, isto é, comparar os extremos. De um lado, pacientes que desenvolveram formas graves e foram, infelizmente, a óbito, e no outro extremo, pessoas que foram expostas ao SARS-CoV-2 e não desenvolveram sintomas. Professora, como foi selecionada a amostra? Para estudar os casos letais, estamos colaborando com um grupo coordenado pelo professor Paulo Saldiva e que tem nos fornecido amostras de autópsias. E no outro extremo, pensamos que o melhor exemplo seria o de pessoas assintomáticas que convivem na mesma casa que uma pessoa que desenvolveu o Covid-19. Isto é, casais discordantes, um sintomático e outro assintomático, ou parentes assintomáticos que convivem na mesma casa de uma pessoa que ficou doente. E os voluntários, como foram recrutados? A partir de entrevistas em diferentes veículos, redes sociais e amigos, recebemos até agora mais de 800 e-mails de voluntários que nos escreveram dizendo que queriam participar da pesquisa, porque se enquadravam nessa situação. Confesso que foi uma surpresa, porque eu acreditava que eram raros os casos de casais discordantes. E dentre os assintomáticos, temos dois grupos. Aqueles que são positivos para o teste de viremia,
que a gente chama de PCR, e sorologia, e, portanto, foram infectados, mas não desenvolveram sintomas, e aqueles que são negativos para todos os testes, e são classificados de resistentes. E qual a importância dessa pesquisa? Em primeiro lugar, nós queremos saber o que confere a resistência do ponto de vista imunológico das pessoas resistentes. Uma pesquisa que estamos fazendo em parceria com o professor Edécio Cunha e Jorge Cadeu, da Faculdade de Medicina da USP. E como é que a genética controla essa resistência imunológica. E também, qual seria a frequência dessas pessoas imunes na população. E o que nós conseguimos até agora? Nós já coletamos amostras de cerca de 300 pessoas, sendo 85 de casais discordantes. E a primeira análise mostrou que entre os assintomáticos, 70% são do sexo feminino, o que confirma a pesquisa da revista Nature. Além disso, nós coletamos a amostra de 6 mulheres centenárias que tiveram formas muito leves de Covid-19 ou ficaram assintomáticos. E alguns relatos são surpreendentes. Uma senhora de 104 anos, que ficou praticamente assintomática, foi infectada pela filha que trabalha em posto de saúde. A filha, que teve os sintomas típicos, nos contou que a mãe teve chagas, teve várias cirurgias, inclusive a retirada de um rim, e ficou 10 anos em hemodiálise e depois interrompeu. E hoje só toma vitaminas. E essa senhora, aos 104 anos, deu um baile no novo coronavírus. Em outra coleta de uma senhora de 100 anos que mora em uma casa de repouso, 16 idosos testaram positivos para o SARS-CoV-2 e não desenvolveram nenhum sintoma. Ou seja, esses idosos têm realmente variantes genéticas de resistência. Em grupos sanguíneos, o que nós observamos? Pesquisas recentes sugeriram que pessoas do grupo A seriam mais suscetíveis do que as do grupo O. Então, uma das pesquisas foi feita com a população da Itália e Espanha, com pacientes hospitalizados, que tiveram formas mais ou menos graves, isto é, necessitando só de ventilação assistida ou entubados. Embora a nossa coorte é diferente, quando comparamos os sintomáticos e assintomáticos, observamos que há mais pessoas do grupo sanguíneo A nos dois grupos, e a distribuição é muito semelhante entre os sintomáticos e assintomáticos. Isso mostra a importância de se estudar diferentes grupos étnicos. E a partir da semana que vem, nós vamos começar a sequenciar os genomas dessa coorte e esperamos que possamos contribuir para a compreensão dos fatores genéticos que protegem as pessoas a desenvolverem formas graves de Covid-19. A professora Maiana Zates conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zates.